muito falado do José Julino Kalupetec e sua igreja, que opôs, portanto, aquela denominação religiosa e as autoridades angolanas, nomeadamente o Ministério do Interior, praticamente o Comando-Geral da Polícia. Entre o poder, portanto, infinito, o poder divino, o poder do além-túmulo, portanto, o poder das igrejas e o poder terreno. Portanto, a fronteira entre o poder da igreja e um imperador, até porque reza a história que aquelas viagens dos descobrimentos da África, que os portugueses, espanhóis e outros tiveram que contornar a África para chegar à Índia, e eles gostam de dizer as viagens dos descobrimentos, quando fomos descobertos, entre aspas, tinham como pano de fundo e, portanto, levar aos confins da terra a boa nova da salvação. Portanto, tinha a componente de missão salvífica. Eu trouxe aqui o Código Penal angolano, que vai ser substituído em breve, mas ainda tem relevância. Naquele tempo dos descobrimentos, a religião oficial, depois desse movimento protestante, ainda continuou a ser a Igreja Católica. Era a religião oficial. Quer dizer, os estados não eram laicos. Portanto, cada estado deve escolher um credo que deve considerar o credo oficial, e o resto é tudo subversivo. Atualmente, a nível do islamismo, portanto, a religião oficial ela recebe os muçulmanos. Portanto, é que a religião oficial, o resto tudo é subversivo. É isso que tem trazido essas lutas terroristas, chama Boko Haram, mesmo essa coisa de Estado Islâmico, tudo tem como se instaura de um primórdio de reivindicações da fé para depois se impor sobre outros. É um mau uso da palavra. E, entretanto, esse é nosso Código Penal, que praticamente esse Código Penal vem do século XIX. É antigo demais. É de 1836. E ainda este nosso Código Penal reserva uns capítulos curiosos disso que estou a dizer. A página 57... portanto, nomeadamente o artigo 130, diz assim, que eu cito: aquele que falar ao respeito à religião do Reino Católico Apostólica Romana será condenado na pena de prisão. Quer dizer, esses capítulos já estão revogados. Esses capítulos já não funcionam atualmente, já foram revogados. Mas por economia de palavras, nem deviam estar mais aqui, mas estão lá também no interesse um pouco da história. É a própria trajetória também da forma como, muitas vezes, as fronteiras religiosas com as fronteiras político-jurídicas são muito tênues, são ligeiras. Quando a Igreja Católica se proclamou como poder legítimo de falar da palavra de Deus, então dominou. Isso é que deu essa grandeza católica a nível de todo o mundo. E transportou também um cortejo de insuficiência, falhas, erros que também marcaram a história e o tempo, tanto de políticos como de religiosos. E em Angola, até antes da independência, era a igreja considerada oficial pelo lado do Estado português. Isso só veio a ser alterado, portanto, depois da independência. E essa alteração no plano legal, no plano político e no plano de relações de poder também trouxe variadíssimos problemas, que alguns que estão nesta sala viveram esses problemas. O Estado angolano teve que, a dada altura, aprovar um complexo regulamentar, um complexo legislativo que confiscasse, portanto, os bens das igrejas a favor do Estado, que era expropriar o patrimônio das igrejas e a favor do Estado. E por quê? Porque a Igreja Católica e outras igrejas em particular, mas a Igreja Católica era assim materialmente opulenta, materialmente rica. Tinha o poder das escolas, as suas missões eram espetacularmente bem apetrechadas. Então, naquela altura, o Estado depois se apropriou e houve perseguições que culminaram em vários problemas. Com a reconciliação ficou isto relativamente ultrapassado. Mas as igrejas continuam a ser, aqui em Angola e em outras partes do mundo, movimentos de massas.
aquelas pessoas que na política exercem o poder político e no plano religioso pertencem sempre a algumas denominações. Eu não sei se nessa sala aqui tem alguém que não tem batismo. Assim, de forma um pouco mais, com um senso de humor, eu estou curioso. Tem aqui alguém que não tem batismo? Está onde? Temos dois. Significa, se somos presidentes, se somos poder executivo, se somos poder legislativo, se somos apartidários, se somos militantes de algum partido, se somos soldados das Forças Armadas ou Força de Segurança com polícia, parece que na nossa história natural nos aliamos sempre a uma determinada igreja. Isso chama atenção a qualquer um que exerce o poder do Estado. Tem que contar sempre com aqueles que manejam os movimentos de massa. Há um livro de um professor da Universidade Aberta em Portugal. O livro, o título, eu recomendo vivamente, o título Elites e Movimentos Sociais. Aquele livro é mesmo da autoria da Universidade Aberta. Tu basta colocar lá na Google, na internet, é Universidade Aberta, livro Elites e Movimentos Sociais. É um livro pequenininho, mas menos volumoso que este. Aquele livro, em alguma passagem, diz assim: a dinâmica de todo mundo depende de três movimentos: as elites, os movimentos sociais e os movimentos de massa. Ali, ele sintetizou, porque os movimentos de massa estão dentro dos movimentos sociais. Significa ninguém que pode exercer poder se não contar com as massas e com as elites. As elites religiosas, as elites desportivas, as elites econômicas, as elites simbólicas, etc, etc, etc. Essas elites de um lado e os movimentos de massa fazem o poder. Isto tem feito com que os políticos se preocupem até certo ponto em saber quem é a elite religiosa que temos, quem é a elite desportiva que temos. Não é à toa que o MPLA, o partido do Dr. Branco, é meu também. O partido do Dr. Branco, que criou o comitê de especialidades. Os comitês de especialidades muitas vezes foi rotulado como mal, etc, etc. Não, faz parte de conhecer as elites acadêmicas, as elites intelectuais, as elites desportivas. Isso não é proibido também pelas oposições. E os movimentos de massa, tipo esses calupetequistas. Desculpem o rótulo, estou a tentar importar nesse debate o termo mais popular que se usou. Embora seja pejorativo, mas é o mais corriqueiro, então as pessoas entendem mais rápido. Aqui nós em Angola, todos sabem que a igreja mais liberal é a Igreja Católica. Os seus fiéis bebem à vontade, quem quiser fumar, fuma à vontade. É, portanto, uma igreja que não personaliza muito a pressão sobre os seus fiéis. É a igreja da qual eu faço parte. Eu sou fruto dessa igreja porque eu fui formado lá. E é a minha. Esse liberalismo também é fruto de muitos erros da história do passado. A dada altura chegar a um ponto de que nem na liberdade que mais se deve seguir Deus do que na pressão. E então esse tipo de igreja geralmente também é olhado, esse tipo é olhado com maus olhos para outras igrejas. Esses são impuros. As igrejas relativamente que buscam mais a pureza são dessa linha das igrejas adventistas do sétimo dia, Testemunha de Jeová, que buscam mais a pureza. Um rigoroso, mas rigorosíssimo critério para se viver dignamente dentro da igreja, sob pena de ser facilmente excluído. É ali onde estamos a chegar um pouco do caso Calupeteca. Calupeteca era adventista do sétimo dia desde o seu nascimento. Cresceu lá, era cantor lá, é onde conheceu a palavra de Deus e é a única experiência religiosa que ele tem. Nunca foi de uma outra igreja. Ao longo dessa história é que fomos descobrindo que também nunca exerceu alguma função nas hastes públicas. Portanto, nunca foi um funcionário nem do Estado, nem de uma entidade privada que pagasse algum salário. É camponês.
aprendeu a palavra de Deus dentro da igreja adventista. E a dada altura da sua própria história, entendeu também criar uma linha de pensamento parecida àquela do Lutero, de introduzir alguns pontos de vista que achou que estavam errados. Portanto, poderia se chamar, se chegasse nesse ponto conceptual de movimento de reforma, diríamos que trouxe uma abordagem de reformista. Dizer assim, dentro da nossa igreja, eu acho que não pode haver isto, e deve haver isto. Isso gerou também uns conflitos internos que resultaram em sua expulsão, que teve lugar em fevereiro de 2001, segundo as declarações dos pastores adventistas, portanto, nas câmaras da televisão de Angola durante os tumultos, que disseram que a Lupeteca tinha sido expulso da nossa igreja, portanto, em 2001, com as acusações que também foram tornadas públicas. Intolerância religiosa, intra-religiosa, quer dizer, dentro da mesma igreja, depois saem também dizendo como era Lutero em relação à igreja católica. E muitas vezes, dentro das igrejas, existe uma análise das doutrinas um pouco exagerada. Porque a interpretação da Bíblia, eu dentro da igreja católica aprendi que a literatura bíblica é tão complexa que devia ser interpretada com muita serenidade. A partir do momento em que cada pessoa livremente interprete a Bíblia à sua maneira, desde a reforma protestante, porque antes dessa reforma nem todos estavam autorizados a tocar na Bíblia, então as pessoas interpretam à sua maneira. E Calupeteca interpretou à sua maneira, outras igrejas interpretam à sua maneira. Por isso é que Angola faz parte, de fato, dos países que têm muitas igrejas e seitas religiosas, porque cada um é livre. É um princípio constitucional, a liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de pensamento, etc. Mas o usufruto desse direito, muitas vezes, então, traz outro tipo de situações. E o caso Calupeteca é um desses casos. Eu não estou a ser concreto neste ponto. Por quê? Porque eu fiz parte da organização que investigou de forma acurada este caso, desde o dia que aconteceu. Primeiro, porque aconteceu na província onde eu vivo, que é no Ambo. Segundo, chamou a atenção da comunidade nacional e internacional, porque houve múltipla violação dos direitos humanos, neste caso em particular, e perdas humanas incalculáveis, que até hoje, e a organização da qual eu sou presidente elaborou um relatório deste caso, de 2000, fizemos uma investigação retroativa, quer dizer, não nos agarramos só do facto SUMI, que é 2015, mas como buscar o histórico a partir de fontes contraditórias. O que é isto? Afinal, os conflitos remontam a 2012. Exacerbaram em 2015, mas eles já vêm desde 2012. O relatório que nós produzimos ainda não publicado, vai ser publicado no formato de livro. Como não está público, aqui eu não vim fazer uma palestra de interpretar de forma material aquilo que é o produto da nossa investigação, por duas razões. A primeira razão é o facto de que o caso Calupeteca, apesar de ter transitado em julgado e que muitos já foram condenados nesse caso, ainda os advogados interpuseram recurso junto do Tribunal Supremo. Significa que mesmo aqueles condenados, enquanto o Tribunal Supremo não der o provimento necessário a esta causa, ou manutenção da condenação, ou então retificação, ainda assim existe presunção de inocência e há benefício da causa da justiça. E nós temos realizado encontros com a Casa Civil da Presidência da República, com a Procuradoria-Geral da República, que nos pediu recentemente para reabrirmos, remetermos novas investigações, novas evidências para se reabrir os processos. Então, no interesse do segredo da justiça, nós não tornamos públicos materiais assim, a nível de todo o público, apenas remetemos às instâncias
superior. Deve ser uma das razões porque nós não trouxemos o disco, porque parece que as pessoas estavam expectantes de que haveria... Nós produzimos um documentário. O documentário são 3 volumes dos depoimentos, dos cristãos da Igreja Luz do Mundo, o depoimento dos agentes da polícia, dos órgãos do Estado, das autoridades tradicionais, tudo aquilo que se passou. E esses 3 volumes remetemos à Presidência da República, ao Ministério da Cultura, ao Ministério da Justiça e todas as instituições, portanto, todos os órgãos de soberania, para que fizéssemos uma autocensura, uma análise profunda de onde é que esse histórico falhou. Isso está sob apreciação muito grande. Quando o pastor Kalupeteca foi transferido para Benguela, nós entendemos também remeter esses documentários ao governador provincial de Benguela o atual, Sua Excelência, governador Rui Falcão, seu gabinete, remetemos ao gabinete do delegado provincial do interior e também, cumulativamente, comandante provincial da polícia, e também para a direção provincial dos serviços prisionais esses documentários. Quer dizer, nas instâncias superiores são documentários já muito conhecidos, sobre os quais já recebemos muitas respostas e o Estado recebeu de forma muito agradável aquilo, porque é uma autocensura de todo o país, todos erramos, segundo o que diz o Estado, é um erro que vai ser corrigido de forma histórica. E a demora desse relatório tem mesmo a ver para não despertar muitas paixões por causa de certas falhas que já ocorreram ao longo desse processo todo. Tenho a certeza que o relatório já sairia no formato do público, mas há muitas questões que ainda estão a acontecer. Este ano mesmo, no mês antepassado, mais propriamente a 28 de abril de 2018, na comuna da Uvemba, na aldeia de Catapia, ainda os agentes da polícia foram lá, queimaram as casas das pessoas identificadas com essa igreja, fizemos a denúncia, remetemos aos serviços gerais da Procuradoria-Geral da República no município do Bailongo, porque já é um órgão judicial autônomo. A situação está a ser analisada lá, a nível do judiciário, e tem havido, na verdade, fricções ligeiras, mas tem havido na província da Huila, no município do Chipindo, sobretudo na comuna de Ngalangue, a aldeia de Gilandebe, tem resultado de detenções, o que revela que esse problema ainda não acabou. E a nossa compreensão é de que, de um lado, existe a resistência por parte dos cristãos e, do outro lado, existem recordações lancinantes por parte da polícia, que tem levado a que alguns agentes agem de forma individual, uma maneira de reações daquilo que foi o histórico desse incidente. E o normal seria ainda a renovação das gerações para essa coisa acontecer, mas isso só aconteceu, portanto, aqui nos últimos 3 anos. Então, a intolerância religiosa do caso Kalupeteca não é uma intolerância isolada das intolerâncias que ocorrem, portanto, com outras igrejas, entre as igrejas e igreja e Estado. O caso Kalupeteca se tornou relevante pelo derramamento de sangue, prejuízo de vidas humanas, vidas policiais e vidas civis, e a destruição de patrimônios físicos, que estão todos lá, portanto, catalogados. Parece que humanamente as mulheres, aquelas que estão nos seus lares, não são capazes de abandonar seus lares só por uma mensagem de um pastor. Eu não tenho essa informação fundamentada, mas já ouvi isto também nas ruas. É o preconceito, não é verdade isto. Talvez seria verdade se me trouxesse uma lista de certas mulheres, em termos numéricos, a dizer a fulana, o lar dela era no sítio tal, foi para lá, e essas pessoas dizendo mesmo assim, elas nos convenceram e abandonamos o nosso lar por causa disso. Fora disto, é um conjunto de preconceitos. Agora vamos voltar para a ordem do... O nosso amigo Antônio Pombolo, o revolucionário,
Amigo Pombolo, na verdade as suas perguntas, a primeira é uma pergunta de processo. Eu estava aqui a dizer que o caso Calupeteca tem um histórico que remonta a 2012. Por causa mesmo de preconceitos, há muitas igrejas que as coisas que se passam dentro, né, das suas instituições, aquele que não professa a religião, alguma religião assim de forma prática como eu, ou aquele que seja da outra igreja, não o saibam. É assim que a igreja do Calupeteca é a maior, com a semelhança de outras igrejas, que por vezes entendem mal o conceito de laicidade, isto é bom que esteja claro. Há certas igrejas que pensam que aquele princípio dai a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus, significa exatamente que não, essas coisas do Estado é um mundo à parte, aquele que não reza é outro ser, até chamam mundanos, etc, etc. Então isto faz com que certos problemas intrarreligiosos não transbordam para fora, se não houver grandes tumultos que envolvam terceiros em relação a esta igreja. É assim que muitas das coisas que aconteceram com a Igreja da Luz do Mundo estiveram em silêncio antes dos massacres. Só começaram a vir à tona depois das mortes que ocorreram. O ponto 1. O ponto número 2. Os cristãos da Igreja da Luz do Mundo, do Calupeteca, contrariamente àquilo que pesa sobre eles, as acusações, a estigma, a rotulagem, o preconceito, baseado nos boatos que fizeram carreira em Angola, eles são humildes. Inclusivamente, tanto os advogados de defesa que têm, como o corpo de defensores, os oficiosos, nós ligados a direitos humanos, porque a Calupeteca tem dois grupos que lhe defendem. Tem, que nós mesmos que constituímos. Quando isso aconteceu, isto também, estou já entrando no Dr. Branco. Quando isso aconteceu, primeiro, Dr. Branco, me desculpe, não estou a saltar, mas o caso dele se liga com essa explicação que estou a dar. Dr. Branco, as guerras todas foram endossadas por todas as religiões e principalmente pelas pessoas que pensam que todo o diferente é uma ameaça. Depois é um princípio legal, é de lei, que mesmo até um homicida tão voluntário, como por exemplo Bin Laden, todos têm direito à defesa, isso é de lei. Todos têm que ser defendidos, primeiro. E segundo, o que é que nos mobilizou quando defendemos o Calupeteca? O que nos mobilizou, eu já falei aqui, parece que já foi em resposta a uma das perguntas do Dr. Branco. Quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista jurídico, é um consenso que quando as instituições do Estado, revestido de poder judiciário, que é um poder investigativo, aparecem para abordar alguém que esteja em conflito com a lei, tem atividades prévias para evitar incidentes. A igreja do Calupeteca não era bem no Monte Sumi. Monte Sumi era uma espécie de acampamento onde eles se reuniam periodicamente. E aqueles que são vizinhos do Monte Sumi, Caluliaviri, quilômetro 25, etc., aquelas aldeias, moravam mesmo lá. E era uma espécie da sede do próprio líder, José Calupeteca. Entretanto, o ataque não aconteceu de noite, aconteceu de dia, 14 horas. E nós, o que acompanhamos, quer da parte da polícia, quer da parte do Estado, é que houve um erro culpabilíssimo, de como abordar a Calupeteca no meio da multidão de cristãos. É como essa sala aqui. Aqui mesmo, vocês ninguém me conhece. Assim, parentes, não. Só mesmo o fato de eu estar aqui convosco, isso já estimula uma solidariedade. Se agora entrar naquela porta alguém e me dar bofetada, vocês, sem pensar, virão a minha defesa. É natural isto. A forma como as coisas foram conduzidas, então facilitaram os tumultos. O resto são preconceitos. Depois vou detalhar quando chegar nas perguntas dele. É assim que todas as coisas que aconteceram com os cristãos, nem o cristão se queixou. E eles têm uma característica especial, espetacular.
E essa característica é típica também dos cristãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês sabem que não depositam flores, cruzes nos túmulos, não fazem aquelas visitas periódicas. Eles acham que depois da morte não há mais nenhum interesse pela pessoa que morreu, já se foi. Deve só esperar a segunda vinda, etc. Isto faz com que eles tenham uma sensibilidade muito, muito complexa em relação às agressões que sofrem. Porque ainda tem aquela, eu posso chamar paixão, porque eu não quero chamar preconceito de fanatismo. De dizer assim, quem me faz mal é ele que vai pagar no céu, então se quiser que continue. Vou dar um exemplo. Nós entrevistamos uma senhora que antes do massacre do Monte Sumi, nomeadamente em 2013, os seus filhos todos foram para abandonar a igreja dela, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, foram para a igreja do Calupeteca, numa aldeia chamada Gilandembe, do município do Cuvango, na Huila. Os pais foram chamar a polícia, a dizerem, não, a igreja do Calupeteca está a roubar, está a sequestrar os nossos filhos. Como é que nós não concordamos e os nossos filhos foram para lá? E nem o filho tinha 18 anos, não. Os filhos tinham 30, 40, só que quando voltassem a visitar os pais, já não aceitavam comer com os pais. Diziam que não, muitas dessas coisas que vocês estão a comer, a nossa igreja não, então aqui em casa só nos cumprimentamos, mas participar da refeição, o comportamento deles mudou. E a polícia, quando chegou, a primeira instrução que a polícia veio, disse, não, é sequestro. Então chegaram, bateram nos cristãos, e o líder da igreja adventista daquela aldeia pegou uma katana e cortou a cabeça de um cristão da Igreja Luz do Mundo, a primeira vítima mortal. E o senhor chama-se Virgílio Afonso. Nós investigamos isso de forma aturada e lhe entrevistamos, porque não ficou preso, infelizmente. E esse senhor chamado Paulino Capata, que foi a primeira vítima mortal, a viúva continua até hoje vizinha do senhor que cortou a cabeça do marido. E nós perguntamos, não corre nenhum risco? Ela disse, não, eu não tenho problema com ele. Ele tem problema com Deus, porque ele matou. E os mandamentos dizem, não matará. Então ele que matou. Esse problema não é meu, é dele. Ainda a semana passada eu fui na casa dele cobrar uma dívida que ele me tinha. Nos cumprimentamos normalmente. E imagine, quando as pessoas chegam nesse ponto de pensar, é inevitável um problema. É assim que aquela pergunta que fazes, se nós aconselhamos como, não, nós não, quando você defende direitos humanos, ou defende em tribunal, você tem um compromisso com a justiça. Você não vem para transformar as pessoas, operar milagres, a dizer assim, a partir de hoje, você tem que pensar como eu. Isso é intolerância. Você não está a dizer assim, o teu constituinte como advogado deve ter juízo, você não vai validar lições. Ele tem um problema concreto que você vai defender. E você não vem lá para lhe deixar, mataste por quê? Não. É dizer assim, a lei prevê o quê? Para eu lhe defender, me oferece. Então é assim que nós não somos conselheiros deles, nós somos defensores dos atos concretos que ocorreram, que entendemos que eles merecem a defesa, como é de lei e também é de justiça. E nem sempre a lei coincide com a justiça. Então a nossa preocupação é a componente de justiça. Se eu já visitei o Calupeteca assim, faço parte dos defensores dele, ele deve imaginar que é muito normal visitar, mas vou dizer uma coisa insólita. Uma coisa muito insólita. Digo isso porque eu tenho essa característica. Eu em Angola sou relativamente conhecido. E geralmente os sítios onde eu passo trazem inquietações até as autoridades. Por quê? Porque eu tenho o estatuto de observador dos direitos humanos a nível internacional. E durante os tempos mais nebulosos, nós seríamos acusados, eles são da CIA, eles são espiões a favor dos imperialistas, dos americanos. Nada disso. As Nações Unidas é uma associação dos Estados. Estão lá o Estado angolano, não está lá os capuás. Então, as Nações Unidas entendem que para termos uma percepção clara do que se passa no mundo em defesa de direitos humanos, para além do relatório dos Estados, queremos também entidades independentes que uma vez ou outra devem nos dizer o que se passa nos seus Estados. Em função disso, a Comissão Africana dos Direitos Humanos atribui estatutos de observador, aquele que tem poder de ver uma coisa que está errada e chamar a atenção do seu Estado a dizer corrija.
E se o Estado não tiver interesse de corrigir, então ele parte para os mecanismos regionais, depois mecanismos internacionais. A União Europeia pediu-me muitas vezes para fazer um discurso sobre o caso Calupeteca no Parlamento Europeu e o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Não aceitei ainda. Eu lhes disse, não, ainda não esgotei o mecanismo interno, porque o diálogo está interessante com o meu Estado. Quando o meu Estado dizer que vou continuar a fazer o mal, aí sim, então vou buscar outros parâmetros. É assim que quando eu fiz a primeira visita na comarca da Caquila ao Calupeteca, ali trouxe castigo. Foi castigado, porque eu não fiz uma visita oficial dirigida. O que aconteceu? Eu cheguei, não entrei. E o polícia que me atendeu não me conhece, então eu entrei. Conversei, quando a conversa já estava quase no fim. Parece aquela coisa de fazer uma triagem nos documentos. Viram o meu bilhete, estava lá Ângelo Capuacha. Então aquilo trouxe agitação, trouxe algazarra lá dentro. Eu notei um movimento de mais de 50 agentes prisionais agitados a ir de um lado ao outro. Eu já desconfiei, porque já estou acostumado. Então ali, eu já avisei ao senhor Calupeteca, eu disse, estou a ver um movimento aqui dentro da unidade, porque ele estava a me atender no alpendre, mas outras pessoas, eu disse, é um movimento um pouco esquisito. Mas pronto, fica assim, então aqui saiu. Mas depois a unidade prisional da Caquila foi muito educada, porque depois falou com ele, disse, não, aquele senhor que vinha te visitar, era bom que informasse ao diretor para ser recebido como uma entidade. Fui revistado, tirar a roupa, essas coisas todas, e eles acharam que eu não devia conhecer que é isso que existe. Mas não, eu sou defensor dos direitos humanos, eu não sou chefe, eu sou, no mínimo, eu sou camponês, então não tem, eu sou mais perto do Calupeteca do que pelo chefe, então não vejo protocolo nenhum necessário. Mas depois daquilo, trouxe muito castigo ao Calupeteca, até que eu fiz uma outra intervenção, é isso que trouxe a solicitação de transferência para o AMBO. E a transferência para o AMBO foi autorizada pelo Presidente da República 2 horas depois de eu ter remetido o documento, naquele tempo do Presidente José Eduardo Santos. Inexplicavelmente veio parar aqui em Benguela. E fizemos novas reivindicações porque aqui fica doente. Quer dizer, o condenado não tem muitos direitos. Os poucos direitos que lhe sobram, como por exemplo a saúde, a alimentação. Então, como ele tem problema de saúde, solicitamos que fosse para lá. E está assim, então acontece essas coisas, e nós que defendemos direitos humanos temos essa componente. E quando eu fiz a visita aqui, primeira vez, o serviço prisional parece que tinha informações, cancelaram o dia de visita, era dia de visitas normais. Eu cheguei e disseram, hoje não vamos visitar porque haverá chuva. Depois disso eu visitei os meus amigos da Omunga, vim aqui no Lubito passear, e eu disse assim, não, eu vou dar uma volta, se até 11 horas não chover, virei mais. Foram. Eu vim aqui passear, visitei os amigos. Quando cheguei aqui no Cavaco, disseram, não, cancelamos mesmo o dia de visita, mas o senhor vai visitar à vontade. Não fui revistado, nem me tiraram os telefones, nem nada. Me trataram com muita cortesia, eu gostei. Mas, houve um caso. Não, prepararam uma sala grande e colocaram uma cadeira no meio, e os agentes prisioneiros na sala havia mais de 30, sentados à volta da sala e eu no meio. Assim que para falar com a Calupeteca, eu tinha que colocar a minha boca no ouvido, para não ser ouvido. Como eu só vinha fazer uma visita de cortesia, nos cumprimentamos, os 10 minutos que me deram, reduzi aquilo em meio minuto. Sabe, como é que está de saúde? Aqui nos últimos dias está bom. Eu disse aos agentes, olha, eu já terminei, na verdade, a minha visita. Por quê? Porque não tem mais nada a me dizer. Que seja o interesse, novamente, de um processo que já está em curso. São receios normais. Por quê? Porque o Estado acha que os defensores de direitos humanos, muitas vezes, passem a expressão, muitos de nós são mesmo assim, são um pouco sensacionalistas. Então, quanto menos informações ele tiver, para o Estado, por vezes, é melhor. É assim que as minhas visitas a Benguela, como também Luanda, por vezes incomoda um bocadinho. E vamos dizer uma coisa que vou depois investigar, mas não tenho certeza. Eu sou das investigações, não vou investigar. Vim do papá está aqui. Por quê? O meu carro está essa hora na unidade operativa. O meu carro está apreendido aqui, no bairro da Luz. E sabe qual é a infração? Disseram que tem um pneu que o número não é igual a outro. Portanto, só alterou as características. Eu sei que é de lei isto.
Mas eu lhe diz assim, mas essa infração não é assim, não existe um bem jurídico ferido com essa infração. Deviam me passar a multa e eu pago a multa e levo o carro. Não, apreender o carro. E para a vossa informação, devolveram-me as cartas de condução, tudo, o bilhete, tudo, e só ficou a chave do carro e o carro. Por quê? Porque quando vocês anunciaram, disseram que não, vamos vender o disco do Calupeteca. Eventualmente isso deve ter agitado a província. E eu vou investigar. Espero muito sinceramente que não seja isto. Espero muito sinceramente. Mas tenho experiência, tem sido assim mesmo. E eu estou acostumado, isso não ofende. É muito normal. E eu deixei a chave e o meu carro está lá. Espero que a polícia tenha feito essa operação stop no interesse de regulação rodoviária, mas a minha infração é tão insignificante como procurar um número no pneu e dizer que alterou a característica. Eu disse, até nem livrete veio, eu estou andando com um verbete, as características deviam estar espelhadas no livrete, eu devia perguntar. Não, mas por vezes acontece isto, é muito normal. Então isto é só para dizer que as minhas visitas não são constantes porque se esbarram com esse preconceito do nosso Estado em relação a este caso de intolerância de um lado e do outro lado os defensores. Assim já estou andando a tocar um pouco nas perguntas do Dr. Branco. Será que Calupeteca foi traído pelos seus, como Jesus Cristo pelos judeus? Essa conclusão vai ser mesmo sua. Porque é uma conclusão, acho que intra-religiosa, da qual eu não sou parte. O que aconteceu, que me constituiu como um dos defensores do Calupeteca, é só aquilo que aconteceu que opôs a igreja do Calupeteca e as autoridades. E é o que chamou mais a atenção do país. Agora, o que aconteceu lá dentro, quando vier a ler o nosso relatório e tiver o privilégio de vir assistir os documentários, melhorará o seu ponto de vista. Assim, de forma não fundamentada nesta mesa aqui, mas bem fundamentado no relatório dos documentários, tanto os cristãos da igreja do Calupeteca e o Estado angolano foram vítimas da intolerância interreligiosa. São as igrejas que olharam para o Calupeteca como uma ameaça, que usaram o Estado. Só que o Estado depois deu conta disto muito tarde. É por isso que estamos irremediavelmente a lutar para corrigir um erro que aconteceu. O Estado, neste momento estamos a trabalhar todo tipo bombeiro, apagar um fogo que nem o Estado ateou. Porque as igrejas são muito mais intolerantes em relação às outras igrejas, em relação até aos partidos políticos. Isso mesmo responde ao termo que o Dr. Branco usou. E, Dr. Branco, desculpe que eu faça uma censura positiva, para um jurista não é bom rotular as pessoas de incivilidades. É uma expressão não só pejorativa, como também um pouco excessiva. É uma expressão que levou mesmo a escravatura naquele tempo da África, porque dizia-se que, mesmo os católicos, era dizer batizar os gentios. O preconceito, esse preconceito foi construído pelos adversários dos Calupeteca, a dizer que eles não respeitam a lei, não. O próprio Calupeteca mesmo nunca tinha acontecido, foi um réu primário, nunca tinha incorrido em alguma ilicitude. Mas o problema que se passa no nosso país, muitas vezes, nós investigamos muito tarde. Uma simples, eu e o Dr. Branco, se galera pelas nossas idades, nos lembramos um pouco nos 16 anos, houve casos em que se eu gosto para, desculpe a expressão barata, se eu gosto para a namorada, a filha do Dr. Branco, ou por vezes mesmo a sua esposa, eu não sei o que lá, naquele tempo inventava-se umas histórias, não, o Dr. Branco era unita, ele nos 16 anos, só para, por vezes, os critérios e os desejos fúteis trouxeram derramamento de sangue por calúnias, difamações, etc, etc. E eu, quando não me tinha envolvido na investigação do caso Calupeteca, eu pensava dessa maneira que pensa o Dr. Branco. As primeiras pessoas que eu contactei para começar a minha investigação não foram os religiosos da Igreja Luz do Mundo, foram a polícia. Porque eu fiquei irritado. Quando eu vi, não vi a gente morrendo. Ah, não.